Boa noite, galera, tudo bom? Então, a Flavinha pediu pra gente fazer aí esse vídeo, né, com o Roberto, pra gente falar a respeito do primeiro amor, como anda o primeiro amor, né? E o primeiro amor anda com as pernas. Não, brincadeira. O primeiro amor eu entendo que o primeiro amor é a paixão, é aquela gana, é o desejo por Deus, é o desejo pela obra, é o desejo por buscar o Senhor. Né, há um tempo atrás, alguns dias atrás, eu ouvi de um pastor ele dizendo isso, que ele mede essa questão do primeiro amor pelo desejo que ele tem de orar. Quanto mais vontade ele tem de orar, mais ele sente que esse primeiro amor tá quente, está aflorado dentro dele, e isso move ele para mais perto de Deus. Né? E a gente muitas vezes se engana achando que o primeiro amor é o serviço na igreja, é o se envolver na igreja, é o trabalhar em algum ministério, em alguma obra dentro da igreja, e não é. Porque a palavra fala lá em Apocalipse 2, de 2 a 5, eu não vou ler tudo aqui, que eu tenho um monte de versículo para falar sobre isso, mas eu não vou ler tudo porque senão eu vou roubar a mensagem do Roberto aí. Mas quando ele está falando em Apocalipse 2, de 2 a 5, lá ele está falando a respeito do primeiro amor, e ele começa dizendo assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, papapá e pipipi. E aí ele chama aqueles que se deixaram esfriar ao arrependimento, à mudança. Né? Ele começa falando que ele conhece as nossas obras, e ele termina falando nessa passagem que a gente perdeu o amor, né? Para quem ele está mandando essa carta. Então, o serviço, o ativismo dentro da igreja, dentro de um ministério, dentro de uma obra, de um chamado, não tem nada a ver com o primeiro amor. Então, eu tenho para mim que o primeiro amor é essa paixão que a gente precisa manter acesa diariamente. Eu preguei sobre isso em Congonhas, sobre oração, e eu entendo que é exatamente isso. Quanto mais a gente ora, mais a gente se aproxima de Deus, e mais a gente mantém essa chama acesa. Mas quando a gente se volta para as coisas desse mundo, quando a gente se perde no ativismo, quando a gente se perde nos anseios que passam a ser maiores que o anseio pelo Senhor, por cargos, por ministério, por reconhecimento, qualquer outra coisa, a gente se perde. Então, eu acho que eu tenho caminhado bem. Tem muita coisa para ajustar, para melhorar, para enquadrar diante do Senhor, debaixo dos nossos líderes, debaixo de toda a nossa liderança, Roberto e Flávia, que são meus pastores aí, e eu falo isso há tempos, Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que eu tenho caminhado bem nesse sentido, mas sempre na expectativa de melhorar, de aprumar, de alinhar mais essa questão do primeiro amor com aquilo que Deus tem para mim, com aquilo que Deus anseia de nós. Do Gênesis ao Apocalipse, a gente vê o Senhor buscando e querendo relacionamento com homens. E o problema é que a gente não busca esse relacionamento, a gente que não busca essa paixão. Quando a gente começa a namorar, começa a se interessar por alguém, fica horas no celular, fica horas falando no telefone, trocando mensagem, papai. E com Deus é a mesma coisa. A gente se apaixona, a gente quer se envolver, a gente se envolve na obra, a gente se envolve com muitas coisas, começa a buscar, começa a ler, começa a orar, começa a fazer um monte de coisa, mas deixa isso esfriar. E eu entendo que isso é a perda do primeiro amor. Quando a gente começa a esfriar na busca por Deus e começa a priorizar as outras coisas, a gente perde o foco, a gente perde a razão, a gente perde a paixão, esse primeiro amor. E como diz em Apocalipse, que a gente se arrependa. Ele termina aquela passagem que eu falei de Apocalipse 2, de 2 a 5, falando isso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, pois não te arrependendo. Então a gente precisa de arrependimento. Quando a gente deixa o primeiro amor, a gente precisa de mudança, a gente precisa de confronto. E eu costumo dizer muito isso: a gente só muda quando a gente é confrontado. Então que este confronto sobre as nossas vidas traga mudança, sobre mim principalmente. Apesar de achar que eu tenho caminhado bem, eu quero melhorar, eu quero caminhar para frente, eu quero ir adiante, eu quero ter essa paixão, esse primeiro amor
queimando de uma forma que eu mesmo nunca vi sobre a minha vida e que pessoas nunca imaginaram sobre a minha vida. Então eu acho que é isso aí. Abração, beijão pra vocês. É nóis no Pai.